Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós vamos continuar as nossas aulas, né? Agora eu vou fazer uma aula com vocês, ainda a respeito de movimento uniformemente variado, tá certo? E um dos exemplos mais tradicionais de exemplo uniformemente variado é a queda livre. Quando nós falamos queda livre, o que quer dizer, gente? Queda livre é livre de resistência do ar, de forças dissipativas, tá certo? Então o que acontece? Se for livre dessas resistências, né, o corpo ele vai ganhando velocidade continuamente com o passar do tempo. Então, ou seja, nós falamos que o corpo vai cair com uma aceleração constante. Que aceleração é essa? A aceleração da gravidade, né? Aqui na Terra, a gravidade tem aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Na Lua, gravidade 1,6. Em Júpiter, a gravidade vale 24 metros por segundo ao quadrado. Certo? Mas a grande maioria dos exercícios, lógico, vão falar a respeito da Terra, então nós vamos utilizar 9,8. Muitos exercícios arredondam esse valor aí e colocam a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? E outros pedem para você calcular a gravidade em um determinado local, tal. Então aí você, se ele pedir para você calcular uma gravidade em um determinado local e não falar que local que é esse, então pode ser que dê um valor diferente, tal. Então inclusive, eles falam sobre outros planetas, enfim, tá bom? Mas, falando aqui da aceleração, da gravidade, né? Galileu, ele fez muitos estudos aí nesse campo, né? E uma das coisas mais interessantes foi as proporções de Galileu. O que ele falava, tal? Que no primeiro segundo, um objeto em queda percorria uma distância d. No segundo de queda, olha lá, vou dividir aqui em 3 triângulos, ó, ele percorreria uma distância 3d. No terceiro segundo, cinco d. E assim por diante, tá? Aqui iria dar 7d, aqui 9d e assim por diante. Tá? Então o que isso representa, gente? Se um objeto cai 5 metros no primeiro segundo, aqui não são 3D, ó, então 3 vezes 5. Então no segundo de queda, ele percorreria 15 metros. E durante o terceiro segundo de queda, ó, vou fazer vezes 5, ó, 5 vezes 5, 25. Tá? E depois 35, depois 45 e assim por diante. Tá certo? Então isso daqui é algo muito utilizado, tá, gente, em resolução de exercícios, tá? Eu já coloquei até um exemplo aqui para vocês, né? Então ele aqui, ó, por exemplo, ele está falando assim, ó, no terceiro segundo de queda livre, a partir do repouso, um móvel cai 25 metros, atingindo o solo. De que altura o móvel caiu? Tá certo? Nós podemos fazer assim, ó. A, a distância no primeiro segundo é proporcional a 1. A distância no segundo proporcional a 2. E a distância no terceiro segundo, desculpe, gente, proporcional a 3. E a distância no terceiro segundo proporcional a 5, né? Então,
como ele falou que no terceiro segundo o móvel caiu 25 metros, então, ou seja, eu poderia fazer aqui, ó, uma conta assim, para achar a distância 2. Vou substituir aqui essa distância 3 por 25 metros, que é o que o problema está falando. Então aqui vai dar 5, 5 vezes 3, 15. Então durante o segundo, ele percorreu 15 metros. Tá ok? Aí, no primeiro segundo, você pode fazer aí a mesma coisa. Pega aí o primeiro segundo. Já vou colocar aqui, ó. Distância do segundo foram 15 metros. Então aqui vai dar 5. Então, ó, o deslocamento no primeiro segundo foi de 5 metros. Só que ele não quer saber aí o deslocamento de cada segundo, ele quer saber de que altura o móvel caiu. Então, se ele caiu 5 metros no primeiro segundo, mais 15 no segundo, mais 25 no terceiro, que é o que ele está falando aqui, ó, nós temos que somar todas essas distâncias aí. Então, fica 25 metros mais 15 mais 5. Tá? 40 mais 5, 45 metros. Então, ele caiu aí de uma altura de 45 metros, certo? Então, é só vocês pensarem nessa ideia de Galileu, né? Tá? De proporções aí. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu vou propor ainda uma letra B para vocês. Com que velocidade esse móvel atingiu o solo? Gente, ó, isso daqui, ó, eu poderia pensar queda livre. Então a velocidade se comporta dessa maneira, né? Ele está falando que no terceiro segundo ele atingiu o solo. Então, ó, no instante 3 segundos ele atingiu o solo. Quer saber que velocidade é essa daí, tá? Pessoal, eu poderia fazer com vocês com fórmula do gráfico, né? Por quê? Lembra que eu falava para vocês, né, ó, que quando a gente calcula a área dessa região aqui, ó, isso daí não é igual à distância, né? Então, ó, a área é igual à distância percorrida. O que seria a área? Isso aqui é um triângulo, gente, né? Então eu vou pegar a base vezes a altura, né? Base vale 3. Altura é o que eu quero descobrir, que é o V. Como é um triângulo, eu tenho que fazer dividido por 2. E isso daqui vai ser igual à distância percorrida, ao deslocamento aí, né? Falou que teve 45 metros de queda, não é isso? Então, ó, isolando aqui o V, 2 vezes 45 vai dar 90, dividido por 3. Então, vou ter uma velocidade aí de 30 metros por segundo. Então, esse objeto vai cair com essa velocidade de 30 metros por segundo, certo? Ou seja, pessoal, né, para ficar mais claro aí, 30 metros por segundo, eu vou fazer 30 vezes 3,6, vai dar 108 km por hora, tá certo? Vamos propor esse outro exemplo aqui para vocês. Ó.
aqui eu tenho um ar-condicionado, tá? Ele está no alto de um prédio e ele goteja, ó, até chegar ao solo, uma altura aí de 36 metros. Aí, enquanto uma gota está saindo lá do ar-condicionado, uma está chegando ao solo e eu tenho duas intermediárias. Isso daqui, como eu estou falando para vocês, como o exercício fala para vocês, tá, gente? Não estou resolvendo nada ainda, tá? Só estou dando as informações. Se eu tenho duas gotas intermediárias, gente, então é o seguinte. A primeira gotinha, lembra das proporções de Galileu, né? Ela percorreu uma distância d. Segunda gotinha percorreu uma distância 3d. E a terceira que está chegando no solo já percorreu uma distância 5d. Então, ou seja, por que a gente tem distâncias diferentes, tá, gente? Porque conforme o objeto vai caindo, ele vai adquirindo velocidade. Então, quando ele fica mais veloz, né, ele vai percorrendo distâncias maiores, tá certo? Então, é um exercício aí até tranquilinho de fazer. Vamos dizer que eu quero saber aí, ó, essas distâncias aí que ele percorreu em cada segundo. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Somar d mais 3d mais 5d. Essas três distâncias aqui, ó, são iguais aí aos 36 metros aí, tá certo? Então, aqui eu tenho 9d igual a 36. Então, essa minha distância aí, ó, vale 4 metros. Então, ou seja, esse móvel aí, ó, percorreu 4 metros aqui no primeiro instante. Vou fazer 4 vezes 3, 12 metros durante o segundo, né? E 4 vezes 5, 20 metros aí, ó, durante o terceiro segundo, tá? Tudo bem, gente? Tem bastante exercícios, inclusive no vestibular, que eles gostam de utilizar aí essa ideia de proporções. Dá para você resolver de outra maneira, mas dessa maneira fica bem mais simples, utilizando as ideias de proporções do Galileu Galilei. Tá certo? E agora, pessoal, eu vou falar com vocês um pouco a respeito dos gráficos do espaço em função do tempo no movimento uniformemente variado. Certo? Eu vou propor uma seguinte situação, tá? O gráfico, a fórmula das posições, ela é uma função do segundo grau. Então eu já comentei com vocês, né, que como é uma função do segundo grau, esse gráfico ele vai ser uma parábola. Tá? Então ele vai ser algo assim, ó. O que indica o vértice da parábola, né? Indica a inversão de movimento. O móvel ele vem desacelerando, tá? Aqui um movimento retardado, tá? Ele vem desacelerando, a velocidade chega a zero, ele inverte o movimento, tá certo? E começa a acelerar, ok? Então, ó, se eu fosse fazer um gráfico de velocidade vezes o tempo representando essa situação, ele ficaria assim, ó. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto que a velocidade é zero. Certo? E a minha aceleração? Nesse caso, gente, seria uma aceleração negativa. Só que a aceleração ela é constante, tá certo? Então, um valor negativo, só que
A aceleração não muda, tá, gente? Nós estamos falando movimento uniformemente variado, então a aceleração é constante, ela não altera o valor, vai ser uma reta aqui horizontal, tá certo? E o outro exemplo? O outro caso seria um movimento acelerado. Vamos dizer aqui, ó. Se o movimento, se a aceleração fosse positiva, né? Isso daqui não muda, tá certo? Então, como é que ficaria o gráfico da velocidade? Ó? Assim. Como é que ficaria o gráfico da posição em função do tempo? Assim, tá certo? Vejam, pessoal, que sempre o vértice da parábola ele vai ser exatamente o momento, nós costumamos falar assim, o momento em que há inversão do movimento, tá certo? Ou seja, né, ó, nesse ponto é o ponto em que a velocidade é igual a zero. Mesmo aqui nós estamos vendo aqui no gráfico da velocidade, ó, que a velocidade é igual a zero nesse instante, né? Ó, certo? Mas todo gráfico de espaço em função do tempo, a inversão da parábola é o instante em que a velocidade é igual a zero. Vamos entender um pouquinho melhor isso daí, tá? Aqui, gente, nós temos nesse primeiro momento uma desaceleração. O móvel ele tem uma certa velocidade, tá? E a velocidade está indo para zero. Então, ou seja, se ele tinha velocidade, a velocidade está indo para zero, então quer dizer que ele está freando, não é isso? Tá? Se ele está freando, é um movimento retardado. Então, aqui nesse primeiro momento aqui, ó, nós temos um movimento retardado. Aí depois, velocidade estava zero, começa a aumentar, certo? Então, se a velocidade estava zero, começou a aumentar, então o movimento acelerado, tá? Eu já tinha comentado com vocês quando eu estava falando do gráfico aí da velocidade, eu já tinha comentado com vocês a respeito disso, né? Tá certo? Então aqui é a mesma coisa, tá, gente? Olha lá. Aqui é um movimento retardado. Vamos supor aqui uma certa velocidade, tá, gente? É uma velocidade menos 5 e aqui ele está indo para uma velocidade de 5, só para a gente entender melhor, tá? Então, ó, lembrando que o sinal só indica o sentido do movimento, tá certo? Então aqui ele está no sentido contrário à direção da trajetória, tá certo? Mas ele tem a velocidade 5. Tá saindo velocidade 5, tá indo para zero. Então, ou seja, aqui é o movimento retardado. E depois que a velocidade é zero e vai para 5, movimento acelerado. Tá certo? Então, nesse primeiro trechinho retardado, no segundo acelerado, mesma coisa aqui no gráfico das posições. Tá certo? E aqui, gente, gráfico da velocidade. Ó. Tinha uma velocidade, está indo para zero, então, ou seja, movimento retardado. E aqui tinha uma velocidade zero, está indo para um outro valor em módulo, né? Então ele está acelerando, né? Então nesse trechinho aqui, movimento acelerado, tá? A mesma coisa serve para o gráfico das posições. Então às vezes confunde, né, gente? Porque o gráfico ele vai fazer uma volta, aí às vezes você vai falar assim, ah, tá subindo, então é acelerado. Não é, tá, gente? Tome cuidado, porque
Aqui é um gráfico de posições, tá certo? Então, nesse momento, ó, ele tem uma certa velocidade, a velocidade está indo a zero. Então, ou seja, esse ponto do vértice é velocidade igual a zero. Então, nesse momento aqui, é um movimento retardado. E aqui, que vai ser um movimento acelerado. Pessoal, lembrando, né? No movimento uniformemente variado, nós temos, em alguns casos, a inversão do movimento. Tá certo? Então, ou seja, o móvel, vou mostrar aqui pelo gráfico da velocidade, fica mais fácil de compreender. O móvel ele tinha velocidade positiva, ou seja, se ele tinha velocidade positiva, então quer dizer que ele estava indo em um sentido, tá certo? Parou e depois, ó, ele vem com velocidade negativa, ó. Então ele virou e voltou, pessoal, sentido contrário. Então, no movimento uniformemente variado, nós temos a inversão do movimento, ó. Tá certo? Ele vai, para e depois volta. Tá certo? Para ficar mais claro aí essa ideia aí para vocês. OK? Vamos mudar um pouco aí de assunto. Vamos falar um pouquinho a respeito do Torricelli, né, gente? Torricelli ele era um discípulo do Galileu Galilei. E Galileu Galilei passava algumas coisas aí para ele descobrir. E uma das coisas, né, gente, ó, nós vimos até agora duas equações, né? Nós vimos a equação que nós chamamos de função horária da velocidade, tá certo? E nós vimos a equação, né, ó, função horária das posições. Você vê que nessas duas equações nós temos aí o t, o tempo. Eles queriam inventar uma fórmula que não necessitasse de utilizar o tempo. Então, o que Torricelli fez? Ele isolou o tempo aqui nessa equação. Então, como é que ficaria? Ó? O tempo ficaria V menos V0 dividido por A. Certo? Essa equação aqui, ó, se eu passar a posição inicial para cá, vai ficar a posição final menos posição inicial. Tá? Isso daqui seria o deslocamento. ΔS. Tá certo? Então, a fórmula ficaria dessa maneira aqui. E aí? E aí ele substituiu. No lugar do t dessa equação, ele colocou V menos V0 sobre A. Então, ó, ele substituiu e ficou dessa maneira aqui assim. Olha lá. V0 vezes t. No lugar do t eu vou colocar isso daqui. Ó. Mas eu vou colocar o A sobre 2 para cá, gente. Para não dificultar aqui a nossa fórmula aqui. T ao quadrado. Então eu vou colocar isso daqui. Ao quadrado. Certo? Aí, você desenvolve esse. Perceba que aqui agora não tem mais o t, né? Então, você desenvolvendo essa conta aí, ó, você vai chegar na equação de Torricelli. Que é essa daqui, ó.
Uma equação muito importante, tá, gente? V quadrado igual V0 quadrado mais 2A delta S, tá? Essa daí é a chamada equação de Torricelli. É uma equação muito importante, a gente utiliza bastante aí para resolver contas de movimento uniformemente variado. Como, por exemplo, essa conta aqui que eu estou propondo para vocês. Tá, ó. Então você tem um móvel que ele tem uma velocidade de 90 km por hora e ele vai parar esse móvel após percorrer uma distância de 75 metros. E aí fala qual é a aceleração desse móvel aí. Tá? Então, ó, como nós não temos informação do tempo, nós vamos utilizar a equação de Torricelli, certo? Então, velocidade final vai ser zero, velocidade inicial, não se esqueçam que isso aqui a gente tem que dividir por 3,6, tá, gente? Porque está em quilômetros por hora, tá? Então, 90 dividido por 3,6 vai dar 25 metros por segundo, tá ok? Então, ó, utilize em metros por segundo. Distância percorrida 75, não. Então, aqui, 25 ao quadrado ó, dá 625. 2 vezes 75 dá 150. Tá certo? Então, ó, dividindo 625 por 150, minha aceleração vai dar menos 4,2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, tá aí, a gente determina a aceleração sem necessitar aí de informação a respeito do tempo. Tá certo? Pessoal, para finalizar, nós temos aí essa outra situação aqui. Tá? Nós vamos falar a respeito aí de um móvel que num determinado momento ele está na posição 16 metros, tá certo? Aqui eu tenho uma trajetória, ele está numa posição 16 metros, ele está com velocidade 6 metros por segundo, opa, não tem esse quadradinho aqui não, 6 metros por segundo, e a aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, aceleração negativa, então a gente tem que representar assim, né, o vetor no sentido contrário ao da velocidade, tá certo? Então, o que acontece essa aceleração negativa aí, gente? O que acontece é que esse móvel aqui, ele vai parar, tá? Por quê? Se ele está com uma aceleração negativa, ele está no movimento retardado, ele está freando, tá? Então ele vai parar, ele vai chegar a zero em alguma determinada posição e ele vai voltar, tá certo? Então ele quer saber qual a distância que ele vai percorrer até parar. Então, ó, vocês podem utilizar aí a equação de Torricelli. Então, ó, se ele vai parar, então velocidade final vai ser zero, velocidade inicial 6, a aceleração menos 2, tá, gente? Tome cuidado, tem que colocar aí o valor do sinal. E aí nós vamos achar a distância. Então vai ficar 6 ao quadrado 36. Aqui vai dar menos 4, tá certo? Eu já vou passar aqui para o primeiro membro, tá? Então, a distância que ele vai percorrer até parar
vai ser uma distância de 9 metros. Ok? Então, ou seja, 16 mais 9, 25. Ó, ele vai parar exatamente aqui. Ó. Ele vai parar aqui. Aqui ele vai ter a velocidade zero. Aí ele vai voltar. Tá? Letra B. Qual é a sua velocidade quando ele passa pela posição 21 metros? Então, ó, poderia aqui pensar também em fazer com equação de Torricelli e tal. Então, ele quer saber o valor da velocidade. A velocidade inicial dele, gente, vale 6. Ele está em um movimento com aceleração de menos 2, né? Distância percorrida, pessoal. A única novidade aí pra gente é isso aí. Então, ou seja, qual a distância que ele vai percorrer até a posição 21? Ele está aqui na posição 16. Até a posição 21 são 5 metros. Tá? Então eu vou colocar 5 aqui. Então vai ficar 36. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ó. Então vai ficar 16. Né? Ó. Vamos tirar a raiz quadrada, né? Ó. Velocidade igual a 4 metros por segundo. A velocidade que ele vai estar nesse instante aí, ó, uma velocidade de 4 metros por segundo. E aí, por último, pessoal, na letra C. Qual a velocidade quando ele passar pela posição 9 metros? Posso utilizar a equação de Torricelli? Posso, não tem problema, certo? Ó, ele não está falando nada a respeito de tempo, né? E também nós temos todas as informações aí para poder utilizar com essa fórmula aí, né? Então, ó, velocidade 6. Aqui sempre ele está falando velocidade inicial, tá, gente? Então sempre eu vou utilizar isso daqui. A aceleração não muda, tá, gente? Lembrando, o movimento uniformemente variado. Então a aceleração não muda. Deslocamento, pessoal, ó, da posição 16 até a posição 9, né? Eu vou